Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa nossa rádio Genipapo, a sua voz nativa da Amazônia. Nós estamos em mais uma série e agora a nossa série vai tratar da pedagogia do dispositivo. Você já sabe, já conhece, nos acompanha sempre e hoje nós trouxemos aqui como um convidado especial para colaborar conosco o professor Juliano Araújo. Professor, seja muito bem-vindo. Faça uma breve apresentação para que os nossos alunos, as nossas alunas e os nossos ouvintes, possam lhe conhecer um pouquinho melhor. Olá, Ariadne, agradeço muito pelo convite de estar aqui com vocês para falar sobre esse tema importante nessa discussão a respeito da pedagogia do dispositivo. Enfim, você já disse meu nome, eu sou Juliano Araújo, eu sou professor do Departamento de Comunicação, aqui da Unir, do curso de jornalismo, e desde 2015, 2016, que eu venho, após a conclusão do meu doutorado, me dedicando à pesquisa, aos estudos, a respeito aí do campo de cinema e do audiovisual, e sobretudo aqui na região amazônica, com a produção audiovisual de povos indígenas, documentários feitos por diretoras, diretores daqui do estado. Escuta isso aí, parente! Muito bem. Agora que nós já conhecemos um pouco melhor da sua trajetória, nós temos um projeto, que é o projeto de práticas colaborativas, e como atividade nós propusemos o videocarta. E a gente sabe que o videocarta também está nessa abordagem, Então agora nós temos a participação da nossa aluna que quer fazer uma pergunta, sobre o tema que nós estamos tratando aqui nessa série e nós vamos ouvi-la. Oi, professora. Meu nome é Damares, sou estudante do curso de Pedagogia e falo da cidade de Porto Velho, Rondônia. Gostaria de saber como podemos definir a pedagogia do dispositivo. Então, a pedagogia do dispositivo, ela pode ser pensada, pode ser definida, justamente como uma metodologia, e é uma metodologia que foi desenvolvida no âmbito de um projeto que se chama Inventar com a Diferença, Cinema, Educação e Direitos Humanos, que foi realizado no ano de 2014 pelo Laboratório de Pesquisa, Experimentação em Imagem e Som, que é justamente um grupo de pesquisa lá do Departamento de Cinema e Vídeo da Universidade Federal Fluminense. E vale a pena destacar, Ariadne, o papel que esse curso de cinema tem no Brasil, porque ele foi criado na Universidade Federal Fluminense justamente em 1968, Então, eles têm uma longa trajetória nessas discussões sobre os estudos, de cinema e audiovisual, e mais recentemente sobre essa interface com cinema e educação, Até porque lá eles têm, além do bacharelado em cinema e audiovisual, também uma licenciatura em cinema e audiovisual, que procura pensar a inserção aí do audiovisual no campo da educação. E aí eu destacaria, vale a pena a gente pensar, que esse projeto, que ocorreu em 2014, ele rodou todos os estados, os 26 estados, mas também o Distrito Federal. E como resultado, dessa metodologia, foram publicados, em 2016, os Cadernos do Inventar, que é um livro que reúne, as principais diretrizes, digamos assim, dessa abordagem metodológica. Agora, em termos práticos, o que vem a ser essa pedagogia do dispositivo, Então, a ideia da pedagogia pensada como essa metodologia, um conjunto de práticas aí, um conjunto de estratégias, um conjunto de procedimentos para que as professoras e os professores possam aplicar em sala de aula, essas ferramentas de criação audiovisual. Mas não somente também em sala de aula. A gente pode pensar em iniciativas, de formação em audiovisual em outros contextos, como, por exemplo, com povos indígenas, comunidades ribeirinhas, em periferias das grandes cidades, comunidades quilombolas, Então, a gente tem uma série de iniciativas, Brasil afora, que trabalham também com essas estratégias
dispositivos em outros contextos que não necessariamente o escolar, não é? E algo que também eu sempre gosto de pontuar, que esse método, né, ele vai possibilitar justamente uma experimentação coletiva, não é? E aí a palavra, né, coletivo, ela é muito significativa, né? Porque são ações de formação que ocorrem nessa perspectiva horizontal, né? Com o envolvimento das estudantes, dos estudantes, da comunidade, não é? Então, assim, isso é algo muito significativo. E avançando, né, um pouco nessa definição, o que vem, afinal de contas, não é a ser o dispositivo, não é? E aí eu trago uma definição que eles apresentam lá nos cadernos, não é, do Inventar, quando eles afirmam, né, que dispositivos são exercícios, são jogos, são desafios com o cinema, não é? Um conjunto de regras para que a estudante, o estudante, ele possa experimentar esses aspectos básicos, não é, do cinema. E aí é importante salientar também que nós podemos pensar nos dispositivos como equipamento, né, de filmagem, que pode ser um equipamento profissional ou não, ou também trabalhar com telefone celular, mas também dispositivos que não necessariamente utilizem equipamentos de filmagem. São analógicos, né, professor? Exato. Que nem, por exemplo, a gente poderia pensar em um exercício de você pedir para os estudantes irem a campo, irem nos seus bairros e fazerem uma fotografia de maneira mental, não é? E aí trazer isso para a sala de aula e pedir para eles descreverem, não é? O que eles visualizam ali, né? Então, assim, de maneira intuitiva, a gente trabalha com cinema no dia a dia. Ou mesmo reunir um conjunto de fotografias, fazer uma projeção simples no PowerPoint, ou colocar essas fotografias impressas, né, sobre uma mesa. A gente está fazendo ali um exercício de montagem, por exemplo, né, selecionando. O cinema, ele tem essa linguagem mais democrática, né? Eu acredito mais diversa, né? Eu acho que justamente por isso ele se encaixa, né? Ele adere a outros campos, a outras áreas. Por exemplo, na história, o Mark, ele trabalha, né, o cinema também como um material historiográfico, né? Então, eu acho isso também bastante interessante. No geral, a definição da pedagogia do dispositivo, então, seriam essas metodologias, né? Um conjunto de práticas que elas são coletivas e experimentais. Sim, poderíamos pensar nessa perspectiva. E a ideia do dispositivo que é importante destacar, não é? Porque quando a gente... Um deles, né? Por exemplo, para a gente pensar em termos práticos, né? A ideia do Minuto Lumière, que é um dispositivo em que você pede para os estudantes fazerem ali um plano de 50 segundos a 1 minuto, não é? E que recebe esse nome porque remete justamente aos primeiros filmes dos irmãos Lumière, feitos lá na França, em 1895. Mas assim, mas 1 minuto de filmagem, 50 segundos, não, é muito pouco. Mas ao mesmo tempo coloca, né, o estudante, a estudante, diante de uma série de desafios, não é? O que ele vai filmar, como ele vai posicionar essa câmera, o que ele vai enquadrar, o que ele deixa em quadro, o que ele deixa fora de quadro, ele vai captar o áudio, não vai captar o áudio, né? Então, assim, é um exercício muito simples, mas que envolve uma série de escolhas, não é? Éticas, estéticas, pensando nesse processo de realização audiovisual, certo? Tinete, esse assunto tá legal que só. É isso aí, esse é o nosso primeiro programa da série Pedagogia do Dispositivo. Você está ligado na nossa Rádio Genipapo e a gente volta logo mais com o nosso programa 2. Rádio Genipapo, a sua voz nativa da Amazônia. Educação à distância, mudando realidades.